Que o Senhor te guarde e te proteja neste dia. Lance fora o medo. Marcos 4:40. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? O medo atormenta milhões de pessoas. Uma delas sou eu, e talvez outra seja você. Temos medo do que existe e do que não existe. Temos medo do que vemos e do que não vemos. Temos medo do que está dentro de nós e do que está fora de nós. Medo de lugares abertos e de lugares fechados. Medo de luz e medo de escuridão. Medo da vida e medo da morte. O medo pode tornar-se uma fobia, quando parece que congela o sangue e nos paralisa. Os discípulos de Jesus, algumas vezes, tiveram muito medo. Numa ocasião, quando estavam num barco, eles se encheram de pânico diante da tempestade. O barco estava enchendo-se de água e o naufrágio parecia inevitável. Depois de perderem toda a esperança de salvamento, apavorados, chamaram por Jesus num tom de censura, pois Jesus estava dormindo na popa do barco. Eles disseram: Mestre, o Senhor não se importa que morramos? Jesus ordenou ao vento que se acalmasse. O vento virou uma brisa e o mar em plena calmaria. Foi então que Jesus repreendeu os discípulos, dizendo: por que tanto medo? Vocês não têm fé? Os discípulos deveriam ter fé e não medo. Afinal, Jesus estava com eles dentro do barco. A presença de Jesus conosco nos faz vencer o medo. Quando nos esquecemos da promessa de Jesus de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, o medo nos assalta. Jesus estava com os discípulos, Jesus está conosco também. Devemos lembrar disso e confiar nele, especialmente quando enfrentamos as tempestades da vida. O profeta Isaías, no capítulo 43, de 1-3, diz o seguinte: Deus falando conosco: não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Quando cremos nessa maravilhosa promessa do Senhor, enfrentamos as adversidades da vida sem nenhum medo. Reafirme sua fé em Jesus e vença todos os seus temores. Vamos orar? Senhor, confessamos que temos medo diante de tantas coisas que nos ameaçam e nos alcançam. Mas agora, pela fé, reafirmamos nossa confiança em suas promessas, especialmente na promessa de estar conosco todos os dias. Cremos que o Senhor conosco nos dá a vitória sobre todos os nossos temores. Oramos pedindo também que o Senhor abençoe todos os nossos queridos e queridas que nos acompanham nesta reflexão. Oramos assim no nome precioso do nosso querido Salvador, Jesus Cristo. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem com um amigo ou amiga? Obrigado. Deus lhe abençoe.